E hoje temos aqui na Casa de Jesus a trabalhadora espírita Glessi Muxfeld, do Centro Espírita Caminho da Luz de Penha, que irá nos falar sobre a evolução anímica do átomo ao arcanjo. Que Jesus abençoe. Boa tarde a todos. Que nesse momento possamos rogar ao nosso Mestre Jesus as bênçãos da tarde, que a gente possa ser intuída para poder transmitir a melhor mensagem a todos. O nosso tema é evolução anímica do átomo ao arcanjo. Talvez possa parecer um tema um tanto complexo, mas tendo em vista que a doutrina espírita é evolucionista, sempre é bom abordar uma temática não diária, vamos dizer assim, né? A gente ouve falar muito do processo da evolução do homem, tanto no campo físico quanto espiritual. Mas, como a gente ainda não se identifica completamente como um espírito, fica um pouco difícil fazer essa dicotomia entre evolução material e evolução espiritual. Mas vamos tentar dialogar um pouco com os senhores e esperamos, então, trazer algumas explicações e qual é a visão espírita desta evolução. A doutrina espírita como ciência, ela segue a ciência tradicional. Portanto, todas as descobertas até agora só comprovaram aquilo que o senhor Allan Kardec já nos revelou desde o século XIX. Em nenhum ponto houve contradição nas afirmações que ele trouxe-nos através das suas obras e que, como ele mesmo esclarece, aliás, a doutrina dos espíritos. Então, ele revelou, porém foram os espíritos quem trouxeram para ele as informações. Então, nada foi por ele inventado, e sim esclarecido. Então, a evolução anímica do átomo ao arcanjo, seguindo a linha do tempo, nós vamos encontrar mais ou menos aquilo que os cientistas já nos dizem, de que a nossa Terra, ela surgiu há 4,5 bilhões de anos, e que então o homem, ele teria surgido mais ou menos entre 10 e 12 mil anos. Então, veja, se compararmos entre a formação da Terra e o surgimento do homem no planeta, nós vamos encontrar uma analogia de um dia, onde a Terra teria surgido na primeira hora e nós, esta humanidade, teria surgido no planeta Terra nos últimos minutos da meia-noite. Então, veja que houve um progresso muito longo para que o planeta pudesse receber parte da humanidade criada por nosso Pai Criador, que não cessa de criar nunca. Então, quando a gente ouve a afirmativa que somos átomos e que iniciamos sendo princípio inteligente e depois evoluímos para seres inteligentes da criação, já individualizados, isso é um processo que segue a linha da ciência. Vejamos que o senhor Allan Kardec, quando publicou o primeiro livro dos Espíritos, no ano de 1857, continha este livro tão somente 501 perguntas e respostas. Em 1859, o senhor Charles Darwin, cientista de renome, conhecido, acredito, por todos, revelou-nos, através da sua teoria da evolução das espécies, de que o homem fez um progresso estagiando no reino animal. E para nós foi uma causa de até
desinteresse ou então de recusa em aceitar nos compararmos aos animais. Mas o senhor Allan Kardec acolheu a teoria da evolução das espécies, refez com perguntas e respostas aos espíritos, e então em 1860 ele reedita o Livro dos Espíritos, agora então completo, com 1019 questões. E então ele coloca neste livro um capítulo inteiro, que é o capítulo 11, que vem falar dos 3 reinos. E então ele aborda com muita propriedade sobre esta teoria evolucionista, parafraseando em muitos momentos aquilo que o próprio Charles Darwin vinha revelar. Porém, se a gente seguir o raciocínio dos reinos da natureza, da evolução do princípio inteligente, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos a questão 48, onde o senhor Allan Kardec formula aos espíritos a seguinte questão: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a Terra? É uma pergunta significativa, que está aposta já no início do Livro dos Espíritos. E a resposta que os Espíritos dão é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Porque nós, seres espirituais, nós pouco sabemos da nossa criação. E não estamos ainda preparados para receber estas revelações. Porque não conseguimos ainda transcender. Não conseguimos acreditar em dimensões existentes, aonde seres criados por Deus habitam. Quando se nos falam em todos os mundos são habitados, palavras de Jesus há mais de 2000 anos, ainda nos é difícil fazer a compreensão em toda a sua magnitude do que isso significa. Mas a gente pode compreender-se um pouquinho mais se a gente já se compreender e aceitar como espírito imortal. E que assim como o corpo evolui, o espírito também evolui. E nós sabemos que temos muita diferença dos homens da caverna. Quem não lembra daqueles seres cobertos de pelo, feios, braços longos, caminhavam ainda arcados, a coluna ainda não era ereta, aonde tinham os pés muito grandes, a própria caixa craniana era muito maior do que hoje, e o cérebro muito pequeno. No início, 350 gramas pesava nosso cérebro. Hoje, 1,3 kg, 1,5 kg. Então, vejamos que fomos evoluindo. Então, se já nos apresentam esta figura de seres que habitavam as cavernas, olha a beleza que somos hoje. O quanto evoluímos somaticamente, fisicamente. Como o nosso corpo evoluiu. E a evolução continua. Não está parada. Vamos evoluindo, caminhando para seres fisicamente mais perfeitos, mais bonitos, mais suaves, com um corpo mais bem moldado. E espiritualmente, é claro que também vamos evoluindo. Vejamos a época de Jesus, aonde a barbárie predominava, aonde você matar seres na cruz era comum. Qualquer pessoa que roubasse, que mentisse, que traísse, poderia ser morto na cruz. Ou então ser apedrejado, conforme os costumes judaicos da época, religião predominante por um tempo. Então, desta barbárie,
espiritualmente chegamos no momento em que estamos, em que já não admitimos mais estes atos de atrocidade. Já referenciamos moralmente que o ser humano nos causa sensibilidade diante de certo sofrimento. E que não queremos ver sequer um animal ser assassinado de forma cruel. Então, evoluímos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Mas, como nos dizem os espíritos, nossos cálculos são quiméricos. Então, nos perdemos nos bilhões e bilhões de anos em que fomos evoluindo. Nós somos apenas uma parte da humanidade criada por Deus. Mas todos os seres fazem parte da mesma humanidade. Não importa se está na Terra ou se está em outro planeta. Que forma física tenha. Porque também sabemos que a forma de vida em outros planetas diverge substancialmente da nossa aqui na Terra. E que os elementos químicos que compõem desde a nossa terra até o nosso ar, a nossa água, o fogo, é diferente dos elementos químicos que compõem outros planetas, pelo menos em proporção, e muitas vezes até em composição. Então, se não temos olhos de ver, não podemos dizer, afirmando que não existe, não é? Ainda não nos foi revelado, mas há muito ainda que o homem descobrir sobre si e sobre tudo. Então, a Terra, para nós, é como uma mãe. E não deixa de ser um grande poema divino. Porque se nós analisarmos essa grandiosidade desse planeta maravilhoso que nos abriga, quem inventou? Quem criou? Os próprios cientistas, astrônomos que estudam o surgimento da Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, eles afirmam categoricamente que a partir do Big Bang, o caos que se instalou teria muito mais probabilidade de continuar sendo um caos do que aglomerar-se e formar o nosso sistema solar e dentro deste sistema solar, o nosso planeta Terra. Então, a probabilidade do caos é muito mais facilmente aceita. Então, muitos dos cientistas se rendem à afirmação de que há que ter um engenheiro por trás de toda esta criação. E então Emmanuel, mentor de Chico Xavier, através do livro Caminho da Luz, ele nos mostra como tudo isso se deu. E que das mãos de Jesus, governador do nosso planeta, então surgiu o nosso planeta para nos abrigar. Parte desta humanidade que Deus já havia criado. E que não eram anjos e também não eram seres muito primitivos. E ele tinha que colocar em algum lugar. Então criou-se o planeta Terra, planeta primitivo à época, hoje provas e expiações, caminhando para a regeneração, que ainda chegará a ditoso e feliz, e futuramente celestial. São os 5 estágios de evolução do nosso planeta Terra, e que vai abrigando, de tempos em tempos, essa humanidade que somos nós. Então, quantas vezes, quem sabe, cada um de nós já não partiu desta Terra e já não voltou a habitar este planeta, neste incessante vai e vem evolucionista. E isso é lindo. E aí é que mora a justiça divina e a misericórdia, porque nos dá tantas oportunidades quantas necessitamos para a nossa evolução. E o nosso destino, inexoravelmente, é angelitude. Então, caminhamos para ser anjos. E o que estamos fazendo para ser anjos? Né? O progresso, dentro da doutrina espírita, é o único fatalismo.
Porque quando nós não trabalhamos pela própria evolução, o progresso nos arrasta, nos empurra para a evolução. Através do quê? Da dor. Segundo Joana de Ângeles, a dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Então, eu sofro diante da dor se eu ainda não me resigno, se eu não tenho fé suficiente, se eu não estou, vamos dizer, preparada espiritualmente para aceitar com resignação, amor e fé aquilo que Deus me concede como expurgo e reparação dos meus erros passados. Então, na questão 18, Kardec questiona assim: o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a resposta dos espíritos é: o véu se levanta para ele à medida que ele se depura. Contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Então, quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, onde ele fala claramente da reencarnação, o homem, para adentrar o reino dos céus, há que nascer de novo. E Nicodemos, doutor da lei, questiona: como eu, um homem velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus diz a ele: o quê? Tu, um doutor da lei, não compreende as coisas dos céus? Então também não compreende as coisas da terra. Não compreendia aquele homem com toda a sua sapiência como isso se dava. Passaram-se 2000 anos, um pouquinho mais, e estamos ainda duvidando. Muitas vezes não acreditamos que somos seres espirituais temporariamente ocupando um corpo carnal. E nessa nossa viagem de ir e vir, nessa impermanência, nós desencarnamos e reencarnamos e nem temos conhecimento. Então, acreditar na reencarnação não é de importância para nenhum de nós. Sabem por quê? Porque vamos reencarnar do mesmo jeito. Né? É assim que acontece o nosso progresso. Mas vamos adiante. Então, harmonia espiritual. Não sabemos ainda como se deu a criação do espírito, pois a sua geração, pela vontade suprema do Criador, perde-se na eternidade, numa época em que a consciência espiritual se escondia na intimidade da mônada divina. O início, a gênese, né? Como é que a gente vai se compreender como um ser que foi evoluindo? Eu já encontrei pessoas dizendo: então quer dizer que eu já fui um cachorrinho? Eu já fui um gatinho? Não, não. Não, gente, porque os símios eram nossos primos na árvore genealógica ou na árvore evolutiva. E primo não dá descendência, concordam? Primo não dá descendência. Então, nossas origens estão lá atrás, mas isso não quer dizer que nós já fomos um cachorrinho, um cavalinho, ou até mesmo um macaquinho. Claro que não. Né? Que fique bem claro isso aqui para nós. Então, se nós buscarmos a Gênese mosaica, que Moisés nos trouxe, nós vamos encontrar a primeira informação lá no capítulo 1, que diz assim: Deus pegou o barro, moldou o homem, e depois de uma costela criou a mulher, e deu a eles o sopro divino. O segredo desta revelação está nessa palavra. Deus, num momento, deu àquela sua criação o seu sopro divino, a sua centelha divina. Então, era a criação não de seres diferentes, privilegiados, mas o momento em que aquela humanidade começava a transcender, a se espiritualizar como seres individuais, seres, então,
criados há muito tempo e agora num outro momento da criação. Então, o fluido cósmico universal, ele permeia por tudo que existe no universo. E é ele o responsável por tudo que existe, espiritualmente e materialmente. E é assim que vai sendo moldado tudo o que é matéria. Tudo. E nós também somos matéria. Mas há que inteligenciar a matéria, porque a matéria por si é inerte, não age, não interage. Então, num momento de sopro divino, houve essa inteligenciação da matéria. Eu estou usando essa palavra, porém eu quero esclarecer que inteligenciar a matéria é uma palavra que está descrita no livro dos Espíritos e na Gênese, porém é uma palavra que não existe como sinônimo nem na língua francesa, que deu origem às obras kardecistas. Então, quando houve as primeiras traduções, o Guilherme Ribeiro usou a palavra intelectualizar, mas ainda não é a palavra correta, porque não são sinônimos. Mas tem que haver uma palavra que nos dê pelo menos uma analogia, para que a gente possa se compreender como seres individuais. Então, o princípio inteligente, nós vamos encontrar na questão 23 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta, o que é o espírito? Com letra minúscula. E então, os espíritos respondem que espírito com letra minúscula é o princípio inteligente da criação. Na questão 76, ele faz outra pergunta, aonde ele fala agora do espírito com letra maiúscula. Então, os espíritos dizem que são os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então, já houve um progresso, deixando claramente para nós essa evolução daquela mônada principiante, aqueles átomos iniciantes. Então, o princípio inteligente, criado por Deus, do fluido cósmico universal provém o fluido vital, que vai nos dar a vida, a energia, vitalidade, e a matéria, que é uma energia passiva. Porém, as duas unidas, o fluido vital, a matéria organizada, gera vida, que vai dar um princípio ativado pelo perispírito. Então, é o surgimento do perispírito como modelo organizador biológico. Então, até o nosso corpo, somos nós que moldamos. Então, não tem essa de dizer, eu herdei do meu pai as dificuldades físicas que eu tenho, porque na família do meu pai tinha isso, na família da minha mãe tinha aquilo. Essa é uma herança espiritual. Os 23 cromossomos da mamãe e os 23 cromossomos do papai estavam ali, aguardando o momento exato para se unir e fecundar um óvulo, através do espermatozoide, com uma carga genética feminina e masculina necessária para a reencarnação daquele espírito. Então, a hereditariedade não é só genética, é espiritual antes de ser genética. E a atração do espermatozoide para fecundar aquele óvulo com aquela carga genética, para dar àquele corpo as dificuldades necessárias para o expurgo espiritual que ele tem que fazer, se dá pelo magnetismo, a lei da atração que nós adquirimos lá atrás no reino mineral, quando éramos matéria ainda inorgânica e que somente os átomos vibravam numa aglomeração de matéria. Então, vejam como vamos evoluindo, crescendo,
E a vida na Terra teve seu princípio através das águas. Porque, como a própria Gênese mosaica, a princípio disse, tudo era água. Né? Primeiro era tudo uma bola de fogo, depois começou a se refrigerar, e isso foi dando aqueles gases voláteis que envolviam todo aquele planeta. Depois foi aquilo arrefecendo, e então surgiram os oceanos. Alguns milhões de anos mais tarde, assim que a temperatura da superfície da Terra baixou, ocorreu a condensação do vapor. Formou-se, então, toda a água existente atualmente, originando um único oceano primitivo. Quem estudar a Pangeia, antes da ocorrência da Pangeia, vocês vão encontrar, havia só um oceano. E o planeta Terra era uma única massa continental. Depois, com os cataclismos que foram ocorrendo, com as placas tectônicas se assentando, houve a separação e a estrutura atual que a gente encontra dos 5 continentes que temos. Então, este oceano primitivo, formado há mais de 4 milhões de anos, era muito diferente do atual. As águas eram ácidas e sua temperatura rondava o ponto de ebulição. E havia ali, naquelas águas, que abrigava todo o leito da água, algo que foi chamado até pelos cientistas e também pelo senhor Allan Kardec, pela revelação dos espíritos, de protoplasma. Gota gelatinosa, invisível a olho nu, e que deu origem a todo tipo de vida no nosso planeta, à luz do Sol. Então, hoje, se tudo fosse destruído no planeta Terra e restasse uma só gotinha de protoplasma, sob o efeito da luz solar, toda a vida seria recomposta há 10 milhões, bilhões de anos. No livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delane, nós vamos encontrar uma informação sobre o protoplasma. Ele diz assim: foi no seio tépido dos mares primitivos, sob a ação da luz, do calor e de uma pressão, hoje até difícil de reproduzir, que se formou uma massa viscosa, a que chamamos protoplasma. Primeira manifestação da vida inteligente, que se desenvolveu progressiva e paralelamente, dando origem a inumerável multidão de formas, vegetais e animais, antes da aparição do homem. E a caminho da luz, Emmanuel diz: uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Essa matéria amorfa e viscosa era o celeiro sagrado das sementes da vida. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. E isso a ciência corrobora. Então, uma visão geral. Qual a finalidade de estarmos na Terra, depois de todo esse processo maravilhoso de criação? Despertar todos os potenciais que existem em nós e conquistar a felicidade plena. Daí a teoria do paraíso perdido. Falhamos em algum momento e aqui viemos aportar. E ficou em nossa consciência cósmica a ideia de um paraíso perdido. E que a geologia ainda não encontrou nas profundezas da Terra e nem a astronomia localizou no universo sideral. Então, aonde é o paraíso perdido, senão em alguma outra dimensão, a milhões de anos-luz distante desse planetinha Terra, aonde já habitamos, nos revoltamos, pecamos muito, falimos
e agora estamos aqui para aprender, para refazer a nossa história. Pela comunhão com o próprio Deus que existe em nós e de onde viemos. Então somos centelhas divinas, sim. Quando Jesus disse, vós sois deuses, ele estava afirmando que isso era verdade. E a gente se reconhece como Deus, centelha divina, ou a gente quer ser um Deus de um símbolo sexual, um Deus do poder sobre tudo e todos, o Deus da riqueza? Será que a gente se vê como esse Deus espiritual que deveríamos ser? Ou será que a gente esqueceu isso? É passagem dos potenciais latentes para poderes ativos. Por quê? Porque a matéria evolui e o espírito desperta. Então, na medida em que a nossa matéria vai evoluindo, vai progredindo, esse espírito que habita e intelectualiza essa matéria vai despertando e vai se lembrando. No dizer de Hermínio Miranda, a gente tem que esquecer para lembrar. Ou lembrar de esquecer para relembrar. Porque somos centelhas divinas, esquecemos disso, nos materializamos e agora temos que esquecer essa matéria densa para voltar às nossas origens, que é o ser espiritual que somos. Levamos conosco a essência divina em potencial a ser despertada. Energia e matéria são apenas graus diferentes de vibração. Como disse Albert Einstein em 1905, a materialidade deixou de ser matéria por falta de matéria. Quando ele nos revelou a sua grande equação de E igual a M vezes C ao quadrado, ele disse que E é energia. E que energia é igual a massa multiplicada pela velocidade da luz, e então vira energia pura. Ele quis dizer que se eu pegar este livro aqui e der a ele uma velocidade que pode chegar até a velocidade da luz, essa matéria densa desaparece. É isso que Einstein revelou com a sua grande equação. E a prova disso a gente vê todo dia e não observa. Quando uma bicicleta começa a se movimentar, ela está gerando uma energia mecânica, porque eu estou pedalando. Na medida em que ela avança em velocidade, vira energia cinética. Essa energia cinética gera uma velocidade tão grande nessa massa que é a roda da bicicleta, que os aros somem. Não é verdade? Então, comprova-se o que Einstein disse. Então, a nossa matéria densa, por falta de materialidade, é energia. Nós somos energia. Um aglomerado de átomos que se transformam em moléculas, que se transformam em células, que se transformam em tecidos, que formam os nossos órgãos e que fazem essa criação maravilhosa que é o nosso corpo somático. Então, o início da evolução da mônada. Mônada significa único, simples, presença do eu sou. Existe um potencial latente em nós, são os atributos da divindade que existem em nosso íntimo, e só conseguimos despertá-los através da restrição da matéria. São as dificuldades. Imaginemos nós, centelha divina. Todo mundo sabe que um raio é uma energia incontrolável. Nenhum homem até hoje conseguiu controlar a energia do raio. O espírito é muito mais do que um raio. É uma luz que nós desconhecemos. É centelha de Deus. Então, somos uma energia muito, muito volátil.
Como é que vamos habitar um corpo material como esse aqui? Através do perispírito, que seria como que a caixa de brita. O que é a caixa de brita? Vem aquele carro em alta velocidade e de repente ele precisa de uma fuga e cai na caixa de brita e morre a velocidade. Assim é o espírito, ele precisa do perispírito para poder intelectualizar a matéria e se manifestar. E assim a evolução vai acontecendo. Então veja que maravilha que nós somos, mas encontramos limites, dificuldades, até de raciocínio, por causa dessa materialidade. Porque não nos vemos como espíritos, nós nos acreditamos matéria. Tanto que a gente dá tanto valor para essa matéria, temos medo da morte. Só que antes da morte já éramos espíritos, já existíamos. Então por que temer a morte? Como dizia Monteiro Lobato, a morte é apenas mudança de estado físico para estado gasoso. Monteiro Lobato dizia isso. Então as dificuldades que a matéria nos impõe são muito grandes. O meio material impõe grande resistência para que o nosso ser possa vencê-lo através da força da vontade, da persistência, de uma luta continuada e com isso conquistar mais conforto, satisfação e bem-estar de viver. E nós só somos felizes quando nos realizamos espiritualmente. Existe uma felicidade mais perene quando nós fazemos a caridade por amor do que quando nós conquistamos um carro novo. A conquista do carro novo é muito frugal, passa rapidinho. Mas a felicidade que o nosso espírito absorve com a prática do amor e da caridade nos arrasta para uma alegria de viver, nos dá satisfação por estar vivendo. Existe um princípio diretor orientando os minerais, os átomos. Quem dirige as massas dos reinos minerais e os orienta são as entidades espirituais ou ditas elementais que exercem sua ação sobre os grupos. Reino mineral, ali nós trabalhamos a força do egoísmo. A cristalografia mostra o princípio diretor e organizador, arrumamos formas complexas segundo planos de simetria e harmonia. São as sociedades moleculares. E o exemplo disso são os cristais da água. Emarus Emoto, um estudioso das moléculas da água, ele fez vários testes e comprovou cientificamente. Ele não é espírita, já faleceu. Mas ele provou que a água tem memória. As moléculas da água têm memória. E então, o que ele fez para provar isso? Ele pegou a água, fotografou-as, submeteu-as a um hino de louvor a Deus, ou a uma palavra de adversidade, como ódio, rancor, injúria, e depois congelou, e depois fez cortes transversais. Aquela que foi submetida a um hino a Deus, formavam-se aqueles cristais ali. E aquelas que eram submetidas a palavras de ódio, de vingança, palavras injuriosas, formava-se algo tenebroso. Quem quiser buscar na internet, busque, que vocês vão ver quantos slides ele tem que comprovam tudo isso que eu estou falando. A força da atração do princípio inteligente atrai e reúne elementos através do seu magnetismo. É a força do egoísmo aprendendo a agir. O egoísmo que deveria ser uma lei de conservação e que nós exacerbamos e hoje trazemos um grande mal para o nosso espírito. Quando há divisão na massa mineral, o conjunto do psiquismo diretor se subdivide. Então, tudo é uma constante evolução. O reino elemental há entre o reino mineral e o reino vegetal. O futuro espírito individual
quando ainda na fase mineral, não é individualizado, porém já desenvolve a sensação, por exemplo, da irritabilidade. O psiquismo diretor, ininterruptamente, por período de tempo elevado, se internaliza na matéria, nas várias espécimes minerais, até que começa a atingir alguma forma, como nos cristais, que é a forma mais aprimorada, quando depois já começa a passar para o plano elemental A, ou seja, na interface entre o mineral e o vegetal. Não existem nos corais plantas que os estudiosos dizem que parece mineral e mineral que os estudiosos dizem que é planta. É aquela fase de transição num processo de evolução. Então a ciência revela isso fartamente. Não precisamos achar que isso é balela. Isso é verdade científica. Reino vegetal. As internalizações materiais continuam constantes, ininterruptas e de menor duração agora no reino vegetal do que no reino mineral, porém de maior progressividade. Não há consciência ainda, há apenas sensação. E isso Ernesto Bozano nos mostra num livro que ele denominou O Grito das Plantas. Ele fez um estudo profundo sobre a sensação das plantas. E ele mostra que elas identificam até a fala de um cientista que incinera as plantas, que destrói as plantas. E quando esse cientista entrava no laboratório, as plantas desmaiavam. E nós não vemos plantas secarem sob o efeito magnético de algumas mentes. A energia é neutra. A energia é neutra. O bem e o mal é eu que gero. Então, o magnetismo que vai secar a planta ou dar vigor é o que eu estou processando. Por isso, eu sou responsável pelos meus atos. Reino vegetal, a reprodução. Só vai aparecer agora no reino vegetal pólipos por cisciparidade, quer dizer, assexuada ou por mitose. E por mitose também se dá o processo após a fecundação. Não é verdade? Como é que se reproduz a célula depois de fecundada? Ninguém mais põe a mão. Está lá dentro do ventre materno e ela está se subdividindo, não é? Primeiro uma só, depois 2, 4, 8 e assim numa progressão geométrica maravilhosa. E nós achamos que nós podemos destruir aquele ser porque eu mando no meu corpo. Mandamos, claro, mas não mandamos naquele outro corpo, que eu já não faço mais nada para ele se reproduzir, é automático. E as plantas têm o mesmo processo na sua origem. Então, a gente pode afirmar, meus irmãos, que no reino mineral nós trouxemos o magnetismo como herança genética. No reino vegetal, a sensação. Quando atingimos o reino animal, nós trazemos a intuição. E quando nós chegamos no reino nominal, os sentimentos, a razão, o livre-arbítrio. Olhe como progredimos. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Quando eu saio lá do outro lado do Brasil e venho aqui para Santa Catarina e conheço alguém aqui, olho para aquele ser, me apaixono. É o magnetismo. É a lei da atração. Um olhou para o outro, se gostou. O magnetismo. Olha que maravilha. Aí, de repente, a gente se aproximou. E quando se aproxima, passa um arrepio que vai até a espinha. Não é verdade? É a sensação que nós herdamos do reino vegetal. Mas aí não basta. Aí nós queremos algo mais. Né? E então, nós queremos o contato físico. Não é? É a lei da reprodução clamando por nós.
E aí a gente se une, se casa e aprende a se amar. E quando chega numa fase da nossa vida, não existe mais a paixão louca do sexo, mas existe o amor. Aquele amor que quando eu olho para aquele ser que eu escolhi para ser meu parceiro e digo, tá velhinho, mas eu amo tanto. É tão gostoso isso, não é verdade? É a mãe, é o pai dos meus filhos. Ai, como é bom dormir juntinho. Ai, como é bom levantar de manhã e tomar um café junto. É o momento que o homem desperta os sentimentos puros, voltados mais para aquilo que Deus espera de nós, como seres angelicais. Então, nas etapas mais adiantadas, as plantas já são mais sensitivas. Por exemplo, a arruda. Outras já possuem células digestivas. São aquelas plantas carnívoras. Não é verdade? Que a gente conhece plantas que se preparam para se fechar quando o inseto se aproxima. O psiquismo interior começa, por assim dizer, a explodir para fora, requisitando instrumentos de ataque, de defesa, decorrentes da necessidade de vencer as restrições da matéria. Que coisa linda! Não é um poema? É um poema, gente, a nossa vida. Pena que nós não damos tanto valor. O fruto já é o seu produto. Já produz algo com vistas à utilidade dos animais, dos homens, como alimento, como remédio. E vocês sabiam por que existe o fruto? Vocês sabem por quê? O fruto existe para proteger a semente, para a perpetuação da espécie. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. O fruto verde não maduro se confunde com a vegetação. E o fruto colorido, quando está maduro, realça para chamar a atenção. Estou pronto. E assim somos nós. Seu perfume, estética, seu ardil, de levar a semente que está escondida lá dentro do fruto, demonstra os planos superiores, projetando e coordenando os processos. As forças da natureza não operam cegamente, e nem ao acaso. E são cientistas que afirmam isso. Já abandonam a semente pelo ar para a sua disseminação. Olha o progresso. Entre o reino elemental B, os vegetais e os animais, nós vamos encontrar uma informação do senhor Allan Kardec, na questão 536 até 540, que é a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Os elementais que se situam entre os vegetais e os animais, os gnomos, as ondinas, os silfos, as salamandras, são agentes inconscientes da natureza, na manutenção do reino vegetal, em constante trabalho, construindo células, guiando organismos, modelando formas. É Deus, nós e nosso Deus, manifestando-se em múltiplas formas. O ser vai armazenando os resultados das experiências que adquiriu em seu subconsciente. Não há solução de continuidade no processo evolutivo. Passamos por todas as etapas das formas físicas e por todos os reinos. E os astrais também, aprendendo a cuidar da natureza, da Mãe Terra, de forma útil e harmoniosa. Quando a gente destrói, a gente está desconstruindo aquilo que Deus nos deu para pensar. E isso vale para qualquer tipo de vida na face da Terra. Desde o mineral ao vegetal, ao animal e ao ser humano. Como nós estamos nos comportando? E daí vem uma pergunta: quem são então aqueles querubins iluminados? Se vocês buscarem no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 1 a 10, vocês vão encontrar já Ezequiel lá no Velho Testamento falando disso. E depois o senhor Allan Kardec também vem nos falar sobre isso. E na pergunta que Bottini faz a Hermes, que é o espírito que lhe intui para lançar o livro A Nova Era, ele diz assim: seriam anjos iluminados de esferas superiores ao ambiente em que estávamos? Hermes sorriu e disse: boa pergunta, meu irmão.
mas irás te impressionar em saber que tu és um espírito muito mais evoluído que aqueles querubins que cantaram os nossos trabalhos. Na verdade, os querubins estão no começo do processo da evolução. Eles são elementais, espíritos que estão processando a sua evolução, ainda fora do mundo hominal. E aí está um exemplo para vocês. O ar, a terra, o fogo, a água, aonde nós vamos identificar silfos como os elementais do ar, salamandras como os elementais do fogo, gnomos como os elementais da terra e ondinas como os elementais da água. Não possuem consciência própria, são dominados por instintos e sentem grande inclinação pelos homens. E quem duvida disso, procure no Livro dos Espíritos, na terceira ordem dos espíritos imperfeitos, na questão 103, a 9ª classe, aonde Kardec fala de espíritos levianos. Ele vai dar esta mesma denominação, esta mesma configuração que aí está. São os responsáveis pelos furacões, pelos maremotos, pelos terremotos, pelas grandes catástrofes que acontecem. Reino animal. Após a experiência no seio das águas, que seria a nossa placenta, o ser sai pelos charcos e atinge a terra firme. Depois sobe aos ares, lutando contra a restrição da matéria. As faculdades vão se aprimorando, parecendo confusas a princípio, porém estão todas logicamente encadeadas, se concentrando em órgãos especializados com funções específicas. O ser vai plasmando seu próprio organismo e órgãos adequados à sua manifestação, puxando sempre do modelo astral pré-existente, conforme a sua necessidade e a sua possibilidade. Isso chama-se amadurecimento. Então, lá nos crustáceos, nós vamos ver que já se apresenta um sistema nervoso ganglionar, uma visão, uma audição e um olfato. Os peixes já têm o pequeno cérebro e uma medula espinal, as primeiras vértebras e alguns sentidos. Os anfíbios, os répteis, passam da geração ovípara para a vivípara e já têm uma assatura endurecida, ossatura. Os marsupiais, os mamíferos inferiores, apresentam um encéfalo simples, que vai se desenvolver depois para a divisão em lóbulos. Os macacos e o homem já têm todos os órgãos sensoriais desenvolvidos. E quando chegamos no nosso nível, perdemos o rabo. O cóccix seria o único apêndice que ainda resta do nosso rabo, né? Se nós fecharmos a mão assim, esse músculo aqui, que alguns têm e alguns já não têm mais, faziam parte das nossas garras para a gente se prender nas árvores. Os pelos que se arrepiam é o instinto de preservação da espécie diante de algum perigo. E assim, se vocês forem buscar, tem centenas de coisas que nós já não usamos mais, que ainda temos resquícios que faziam parte da nossa vida num período ainda primitivo. Então, da sensação parte-se para as percepções, aquilo que era físico agora passa a ser espiritual. Do automatismo dos instintos, o desabrachar da razão, da inteligência. Do impulso das paixões e das emoções desgovernadas para o amor sublime, desinteressado. O animal, quando ataca para buscar a caça para sobreviver, é um ato de amor. É um ato de amor pelo seu filhote que precisa comer e lei da conservação, que é uma lei divina nele mesmo. Então, até ali há amor. Até o afago da mãe ao seu filhinho. Vamos aprimorando esse amor. E pelo mecanismo das ações reflexas, manifestaram-se os nossos instintos. Da reação instintiva dos animais à ação consciente do homem. Dos desejos egoístas do homem primitivo à vontade profunda do homem espiritualizado.
Os moluscos já apresentam um obtuso sistema nervoso e sentidos perfeitos. Então vejam como vai acontecendo. E é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou por ser átomo. Afirmação dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 540. E eu fico por aqui. Agradeço muito a atenção. Teríamos ainda uma parte para apresentar, mas o nosso tempo se esgotou e a gente respeita o horário da casa. No futuro, quem sabe, a gente possa vir e explanar o resto, mas eu acho que já deu para a gente pegar uma ideia como se deu a nossa evolução. Então, meus irmãos queridos, vamos nos espiritualizar. Vamos trabalhar para adquirirmos os sentimentos mais nobres. Vamos ser espíritos divinais. Vamos ser anjos. Quando a gente diz assim, eu erro porque eu sou humano, eu digo que nós cometemos um grande engano. Porque nós erramos porque ainda somos humanos. Porque o dia que nós não errarmos mais, nós seremos anjos. Não seremos mais humanos. E este é o nosso destino inexoravelmente. É a lei do progresso que faz-se acontecer em cada um de nós. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Obrigada pela casa.